Olá, galerinha! Tudo bem? Bom, como eu já havia indicado em vídeos anteriores, conforme fosse se aproximando aí a prova da UERJ de qualificação 28, né, de fevereiro, a gente traria para o canal algumas resoluções de exercícios sobre o Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é o livro da prova de qualificação, certo? Bom, então, como eu sempre faço aqui, deixei aqui para vocês no Google Drive, né, o arquivo, tá? Para que vocês tenham acesso aos exercícios. São 20 exercícios, esses exercícios aqui embaixo, ó, vocês vão ter o gabarito deles, tá? E a gente vai fazer alguns, tá? Que sejam aqui os mais importantes, tá? Que eu considero aqui que são os mais importantes. E vou dizer, tá? Por que alguns não têm um perfil de UERJ, por que normalmente não caem na UERJ, tá? Como, por exemplo, esses exercícios aqui de número 1 e 2, né? Vamos ver aqui. Esse exercício número 1, gente, é um exercício da UFRJ, na época que a UFRJ tinha um vestibular próprio, e é muito antigo. Provavelmente esse tipo de exercício aqui é da UFRJ dos anos 80. Por quê? Nos anos 90, início dos anos 2000, até ser criado o Enem e a UFRJ deixar de ter um vestibular próprio, as provas de vestibular da UFRJ eram todas discursivas. Então, imagino que isso aqui seja bem antigo, né? E por que não cai esse tipo de exercício? Porque é um exercício, né? Numa concepção de vestibular, que você não tem um livro, como a UERJ tem um livro, é o Triste Fim de Policarpo Quaresma, né? Então seria meio óbvio ela perguntar quem é o autor do livro que ela mesma cobrou. Então, possivelmente não vai cair, né? Então, ó, diz assim: o autor de Triste Fim de Policarpo Quaresma é um pré-modernista e aborda em seus romances a vida simples dos pobres e dos mestiços. Reveste o seu texto com a linguagem descontraída dos menos privilegiados socialmente. O autor descrito acima é, claro que, Lima Barreto, né, gente? Então, esse tipo de questão é muito improvável de cair, tá? Para não dizer que quase é certo não cair. Assim como a 2, né? A 2 diz assim: uma das obras citadas abaixo foi escrita por Lima Barreto. Assinale, ó, Triste Fim de Policarpo Quaresma. Então, essas questões possivelmente, né, não irão cair. Essa questão 3, que é uma questão da PUC São Paulo, então ó, a gente já começa a perceber aqui na correção desses exercícios algumas coisas interessantes, né? Por exemplo, né, como Lima Barreto ele é um clássico, né, claro, um clássico pós-vida, né, ele não é reconhecido enquanto vivo, né, ele é cobrado em diversos vestibulares, já foi cobrado em diversos vestibulares. Então, realmente tem muitas questões sobre Lima Barreto. Esse estilo aqui de questão da PUC, tá, é uma questão que pode já ser cobrada na UERJ. Então, vamos olhar direitinho. Então, ele traz aqui um trecho, tá, ó. Iria morrer, quem sabe, naquela noite mesmo? E que tinha ele feito de sua vida? Nada. Levara toda ela atrás de miragem, de estudar a pátria, por amá-la e querê-la muito bem, no intuito de construir para a sua felicidade e prosperidade. Gastara a sua mocidade nisso, a sua virilidade também. E agora que estava na velhice, como ela o recompensava, como ela o premiava, como ela o condenava, matando-o. Né? Ela quem? A pátria, né? A vida também, né? E o que não deixará de ver, de gozar, de fruir na sua vida? Tudo. Não brincara, não pandegara, não amara, todo esse lado da existência que parece fugir um pouco à sua tristeza necessária, ele não vira, ele não provara, ele não experimentara. Policarpo Quaresma. Né? Então, é uma reflexão lá no final do livro do Policarpo Quaresma, olhando toda a sua vida pregressa. Tá? Desde os 18 anos que o tal patriotismo lhe absorvia, e por ele fizera a tolice de estudar inutilidade. Então, é o próprio Lima dizendo aqui que ele era tolo, né? É uma das características aqui do Policarpo Quaresma. Que lhe importava os rios, eram grandes, pois se fossem. Em que lhe contribuiria para a felicidade saber o nome dos heróis do Brasil? Em nada. O importante é que ele tivesse sido feliz. Foi? Não. Lembrou-se de suas causas de tupi, do folclore, de suas tentativas agrícolas. Restava disso tudo em sua alma uma sofisticação? Nenhuma.
nenhuma. Então, ele, antes de morrer, Policarpo Quaresma, ele tem ali uma autorreflexão da vida dele, né? Aquela coisa, né, que dizem, né, que quando você está à beira da morte, que você faz uma revisão de toda a sua vida, né? E ele chega à conclusão de que esse patriotismo, a tentativa de mudar a língua, né, portuguesa para o tupi, nada lhe serviu. As obras do autor desse trecho integram um período literário chamado de pré-modernismo. Tal designação para esse período se justifica porque ele... Então, olha só, gente, vocês sabem aqui que eu não gosto desse termo pré-modernismo, né? Eu considero Lima Barreto, Euclides da Cunha, né, esses autores já modernos, porque essa ideia de pré-modernismo trabalha com uma concepção de que o modernismo ele só existe a partir da Semana de Arte Moderna de 1922 em São Paulo, né? Mas os traços da modernidade na literatura, né, as características modernas na literatura já existem em Lima Barreto e Euclides da Cunha, tá? Então vamos ver aqui como que se desenvolve essa questão. Desenvolve temas do nacionalismo e se liga às vanguardas europeias. Né? O modernismo ele é nacionalista? Não, ele faz uma crítica, né? Até porque o Policarpo Quaresma é uma crítica, ele é uma caricatura de alguém nacionalista, né? Então não tem características nacionalistas. O período histórico que tem características do nacionalismo é o romantismo, né? Principalmente na sua primeira fase, sua fase indianista, tá? B, engloba toda a produção literária que se fez antes do modernismo? Né? Não, né? Até porque o Lima Barreto, né? Nenhum autor ele engloba todas as características literárias antes do modernismo. Né? Já pensou todas as escolas literárias e todas as características da literatura brasileira? Não, né? Então, C, antecipa a temática e formalmente as manifestações modernistas. Exatamente, né? Nessa concepção que eu não gosto, tá? Já estou dizendo aqui para vocês, de pré-modernidade, ela antecipa temáticas como, por exemplo, que eu acabei de falar, a crítica, né, ao nacionalismo, né? Nós estamos vivendo ali, gente, no final do século XIX, início do XX, a pré-guerra mundial, né? Nós estamos vivendo o período do imperialismo histórico, né, em que o nacionalismo, né, e os nacionalismos, os pan-nacionalismos, né, eles estão em evidência. Tá? Então, o que o Lima Barreto está fazendo na obra dele com o Policarpo Quaresma é criticar essas figuras caricaturais de nacionalistas. Tá? Então, beleza, gente? Então, esse tipo de questão, a questão 3 aqui, ela é mais provável de cair na UERJ. Né? Ela tem um estilo mais UERJ, ela tem uma criticidade. Tá? Ela não é uma questão de memorização. Quem é o autor da obra tal? Né? Enfim, né? Isso não é muito pertinente para os vestibulares atuais, né? Nessa concepção de vestibular mais crítico. 4. É uma questão ali da UEL, vamos ver aqui. Nas 2 primeiras décadas do nosso século, as obras de Euclides da Cunha e de Lima Barreto, normalmente os dois são associados, né? Erradamente, ao meu ver, porque são chamados de pré-modernos, tá? Tão diferentes entre si, têm um elemento em comum. Qual é o elemento comum entre Lima Barreto, né, e Euclides da Cunha? Tá? Os dois, né, fazem, né, dão expressão, tá, a elementos negligenciados pela crítica, pela literatura, né, da sociedade brasileira. Por exemplo, Lima Barreto, né, ele é o primeiro autor a trazer o subúrbio, né, o espaço do subúrbio do Rio de Janeiro, né, como uma espacialização de uma obra literária. Né? Os personagens suburbanos também, certo? Essas pessoas de pele mais amorenada, que vivem nos subúrbios, né? Que é uma classe média militar, média baixa militar, né? E também tem as personagens mais pobres, né? Então é a primeira vez que o subúrbio entra em evidência, né? E a relação desse subúrbio com os centros, né? Com o centro do Rio, numa cidade que se pretende enquanto Paris, e também com a parte rica da cidade, que é a Zona Sul, Botafogo, né? Então, gente, o que eles têm em comum? E o Euclides da Cunha, só para mencionar que o Euclides da Cunha, né, ele traz o sertanejo, que não era retratado pela literatura brasileira. Né? A frase máxima do livro Os Sertões, né, de Euclides da Cunha, o sertanejo é, acima de tudo, antes de tudo, um forte. Então, ele traz o sertanejo como um elemento de estética, né, um elemento a ser valorizado. Tá? Então, a expressão de aspectos até então negligenciados da realidade brasileira
pela literatura. Então, os subúrbios e os suburbanos não tinham aparecido ainda na literatura, né? Assim como os sertanejos e o sertão, né? Eles também não tinham aparecido na literatura. Tá? Essa questão 5 aqui, lá do Rio Grande do Sul, Lima Barreto é um autor que se caracteriza, perdão, né, por criar tipos, populares e ligados ao subúrbio. O subúrbio é um elemento fundamental, tá? Na literatura de Lima Barreto, tá? Eu vou falar muito disso nas nossas próximas lives, tá? Essa questão do subúrbio, como é que ele caracteriza o subúrbio, como é que ele caracteriza elementos populares, tá? Essa questão já é uma questão, por incrível que pareça, apesar de mais simples na sua formulação, que é a cara da UERJ, tá? Então vamos lá. Essas 6 aqui. Assinale a alternativa incorreta, tá? Então vamos lá. Nos primeiros 20 anos desse século, a produção literária brasileira é marcada por diversidade, abrangendo ao mesmo tempo obras que questionam a realidade social e obras voltadas para os lugares comuns herdados de autores anteriores. Sim, né, você tem uma literatura ali ufanista, você tem uma literatura que não critica a sociedade, mas tem uma literatura como, né, Lima Barreto e Euclides da Cunha, e João do Rio também, né, que vão criticar a sociedade. Tá? B. Pode-se afirmar que um dos traços modernos de Euclides da Cunha é o compromisso com problemas de seu tempo. Né? Então, está correto também. Né? Ele tem um compromisso, tá, de justamente, né, afirmar, verificar os problemas que tem ali no sertão, no sertanejo, correto. C. A importância da obra de Lima Barreto situa-se no plano do conteúdo, a partir do qual se revela seu caráter polêmico. A linguagem descuidada, porém, revela pouca consciência estética, em virtude de sua formação literária precária. Gente, alguém dizer aqui, né, é uma questão dizer que ele não tem valor estético, né, a literatura de Lima Barreto, que ela é descuidada, né, que ela não tem consciência estética, né, tá errado, né, gente? Lima Barreto, ele tinha uma consciência estética, uma noção, uma literatura, né, totalmente arrojada, né, com as suas questões de seus tempos. Os personagens são extremamente viáveis, né, com uma verossemelhança de forma impressionante, muito bem construídos, tá? Então, essa questão aqui é a falsa, né, é incorreta, tá, gente? Então, não dá, né, para dizer que não tem estética, né, literalidade, né, não há literatura na obra de um mestre da literatura, tá? Então, vamos lá, questão 7 aqui. Vamos ver aqui, ele apresenta 1, 2, 3, 4 afirmativas, né? E vamos ver aqui, caracteriza um período histórico-cultural pré-modernismo em que se insere a literatura de Lima Barreto, os dados conteúdos contidos em. Então, nessa questão aqui, a gente vai verificar quais são as afirmativas corretas, né? Traduzindo aí de uma forma mais interessante, né? Para a gente ver ali o que a questão quer. Tá? Então vamos ver aqui o que está correto. 1. Contraste entre um Brasil arcaico, representado principalmente pelo tradicionalismo agrário, e outro com novos centros urbanos marcados pelo início da industrialização e pela emergência de novas classes socioeconômicas. Exatamente, né? Sobretudo naquela segunda fase, gente, naquela segunda parte do livro, na qual ele vai lá para o sítio, ele sai, né? Ele foi internado do hospício, né? Pelaquela ideia dele de mudar a língua, né? Ele vai morar lá no campo, né, no sítio. Né? Ele vai tentar produzir, fazer uma reforma agrícola ali, né? E ele vai lidar com esse Brasil arcaico, com aquele Brasil da enxada e do voto, né? O Brasil do coronelismo, né? O Brasil do café com leite, da política do café com leite, da política dos governadores, e o Brasil, né, do voto de cabresto, tá? Tá certo. 2, perdão. Problematização da realidade social e cultural pela revelação de tensões da vida nacional. Sim, né, os livros, né, pré-modernos, né, e Triste Fim de Policarpo Quaresma também, apesar de não gostar da expressão pré-moderno, né, eles são caracterizados por mostrar essa tensão, tensões entre as classes sociais, questões, né, que geram tensões na República, na Primeira República, né, e tudo mais. Tá?
3. Primeira Guerra Mundial e crise da República Velha. Também, a Primeira Guerra Mundial é uma questão interessante, né? É uma questão presente aí, tá? Eu acabei de falar, né, dessa questão do nacionalismo da Primeira Guerra Mundial. E 4, modernidade estilística e negação do estilo da Belle Époque. Sim, uma das principais características, né, desse grupo, dessa modernidade que surge no início do século XX, é uma característica tudo que é estrangeiro, né? Tudo que é representado como Paris dos trópicos, como aquele Rio de Janeiro, que é um Rio de Janeiro artificial. Lima Barreto era um grande crítico dessa artificialidade, dessa noção de Rio de Janeiro. Tá? Então vamos lá, vamos fazer a 8 aqui. Triste fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, é. Então ele quer a afirmativa correta. A narrativa da vida e morte de um funcionário humilde conformado com a realidade social do seu tempo. Policarpo Quaresma era conformado com a realidade do seu tempo? Não, ele propõe um monte de reforma, inclusive da língua, a reforma agrícola e a reforma dos militares também. B. Uma autobiografia é a história do Lima Barreto, ele falando da vida dele mesmo? Não, né? Ele cria um personagem ficcional, Policarpo Quaresma. Pode ter até semelhança entre os dois, mas não é uma autobiografia, tá? C. O relato das aventuras de um nacionalista ingênuo e fanático que lidera um grupo de oposição no início da Primeira República. Gente, o Policarpo Quaresma, ele é tão ingênuo que ele não conseguiria liderar grupo nenhum, né? Ele faz as coisas de tal forma que demonstra uma certa ingenuidade mesmo, tá? Mas líder ele não é de nada, né? Um livro de memórias que o personagem título, através de um artifício narrativo, conta atribulações de sua vida até a hora de sua morte? Não, né? Não é um livro de memórias. Até porque ele não é um livro narrado, né, em primeira pessoa, tá? E é a história de um nacionalista fanático que quixotescamente, lembra, já falei aqui em vídeos anteriores que o Policarpo Quaresma é visto como um Quixote, né, como um Dom Quixote da literatura brasileira, né? Tenta resolver sozinho os males sociais de seu tempo, né, enfrentar os moinhos e as adversidades de seu tempo. A questão é a questão correta. Então vamos lá, 9 aqui. Desde 18 anos que o tal patriotismo, é do Enem esse aqui, lhe absorvia, e por ele fizera a tolice de estudar inutilidade. Parecido com aquela questão que nós vimos aqui da PUC, né? Pegou o mesmo trecho. Ou o que lhe importavam os rios? Eram grandes? Pois que fossem. E que lhe contribuía para a felicidade saber o nome dos heróis do Brasil? Em nada. O importante é que ele tivesse sido feliz. Foi? Não. Lembrou-se das coisas do tupi, do folclore, das suas tentativas agrícolas. Restava isso. Tudo em sua alma uma satisfação? Nenhuma. O tupi encontrou incredulidade geral. Essa questão aqui do Enem vai além, né? Ele usa todo aquele trecho final, né, da obra. O riso, a mofa, o escárnio, ele foi zoado, né, pelo fato, né, dele ter querido ali, né, mudar a língua portuguesa, e levou à loucura, uma decepção. E a agricultura? Nada. As terras não eram ferazes e ela não era fácil, como diziam os livros. Outra decepção. E quando seu patriotismo se fizera combatente, o que achara? Decepções. Onde estava a doçura de nossa gente? Pois ele a viu combater como feras. Pois não havia matar prisioneiros inúmeros? Outra decepção. A sua vida era uma decepção, uma série, melhor, um encadeamento de decepções. A pátria que quisera ter era um mito, um fantasma criado por ele no silêncio de seu gabinete. Então vamos ver aqui a questão. O romance Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, foi publicado em 1911. No fragmento destacado, a reação do personagem aos desdobramentos de suas iniciativas patrióticas evidencia que, letra A. A dedicação de Policarpo Quaresma ao conhecimento da natureza brasileira levou-o a estudar inutilidades, mas possibilitou-lhe uma visão mais ampla do país? Não, né? Ele não conseguiu ter uma visão mais ampla do país. Se ele tivesse uma visão mais ampla do país, ele ia entender a malandragem do brasileiro, da coisa que o Policarpo não entende. Então a A é falsa, né? B. A curiosidade em relação aos heróis da pátria levou ao ideal de prosperidade e democracia que o personagem encontra no contexto republicano? Não. Nossa república, gente, sobretudo a primeira, não tem nada de democrática, né? Questão C, aqui, letra C. A construção de uma pátria a partir de elementos míticos, como a cordialidade do povo, a riqueza do solo e a pureza linguística, conduz à frustração ideológica. Exatamente, gente, né? Ele tem ali uma concepção, né, mítica, tá? Como o próprio Lima Barreto chama, ele disse que a pátria é um mito,
né? A pátria é um mito, que é uma coisa que não existe, né? Essa ideia de que o povo é cordial, que o próprio Policarpo fala na obra em todo momento, né? A riqueza do solo e a pureza linguística, né? Que vai levar ele à frustração ideológica. E digo mais, tá? Que essa questão do Enem leva, inclusive, à morte dele. Então, a questão certa aqui, letra C. Vamos fazer a 10, né? Vamos fazer o seguinte, vamos deixar de 10 a 20 para o próximo vídeo sobre questões. O vídeo já está com 20 minutos, senão vai acabar ficando muito grande. Beleza, galerinha? Então, ó, vamos lá. Fazendo as questões, vou fazer um outro vídeo que ainda vou divulgar essa semana, tá? Deem o like, compartilhem o canal, né? Nós chegamos à nossa meta, né, de ter 1.000 inscritos, mas o conhecimento ele não é numérico, né? Ele não é quantitativo, ele é qualitativo. Então vamos aí divulgar o canal para que a gente possa, né, tá crescendo junto e tendo os melhores materiais aqui possíveis. Não esqueçam de ver aqui, ó, de acessar aqui os exercícios, tá? Que vão estar aqui no Drive, para que vocês imprimam ou estejam arquivados aí no computador de vocês, para que vocês estudem, tá? Grande abraço, professor André, e vamos ter nossas lives essas semanas, segunda, quarta e sexta.